Senhor Deus, todos os irmãos possam fechar o olho e se concentrem, para que aqui, embora assim a gente não podemos dar no modo administrativo, nós podemos dar de emoção no nosso coração, nossa sinceridade perante a presença do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, te agradecendo por mais um dia que o Senhor tem nos dado o fôlego da nossa vida, meu Pai. Por mais um dia de estar na Tua presença, aprendendo, Senhor, de Ti, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelos dízimos de ofertas que o Senhor tem nos concedido, Senhor, meu Pai. De entregarmos, Senhor, não somente entregarmos, meu Pai, essa oferta, mas a nossa presença, na Tua presença, meu Pai. Senhor, meu Deus, repreenda, Senhor, todo devorador que estiver sobre a nossa situação financeira. Repreenda, Senhor, todo devorador que estiver sobre as nossas vidas, meu Pai. E que possamos estar a cada dia mais presente na Tua presença, Senhor Jesus. Eu te agradeço em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha abençoar, multiplicar, Senhor, cada irmão e cada irmã que contribuísse para a obra do Senhor, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Glória a Deus. Graças damos ao Senhor pelo que Ele já fez até aqui. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias. O profeta considerado o chorão. Livro de Jeremias, capítulo de número 35. Semana eu estive até falando com a pastora, foi uma confusão de mensagem na minha mente. Eu só cheguei à conclusão agora. Estava com mais ou menos 3 a 4 mensagens e eu estava sem saber qual era a mensagem que o Senhor queria que eu ministrasse. Até ontem à noite eu estava com uma outra mensagem na cabeça, mas quando eu vi que as pessoas que vieram hoje é só crente, o Senhor falou, não deixe essa para depois. Então essa aqui vai caber dentro daquilo que eu quero falar nessa manhã, porque me emocionou muito quando eu li esse capítulo e vi a história desse povo, que embora era um povo israelita, era um povo de Deus, era um povo escolhido, mas era um povo que no meio do seu próprio povo fazia diferença. O Senhor me chamou a atenção quando eu meditava. Eu queria compartilhar isso com todos os irmãos. Vamos estar lendo esse capítulo, alguns versículos, né? O capítulo é muito grande, mas vamos tomar como base os versículos primeiros. Palavra do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazínias, e os seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, a câmara, e levei à casa do Senhor a câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, para estar sobre a câmara de Maceias, filho de Salom, guarda dos vestíbulos. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinhos, e compôs e disse-lhes, bebei vinho. Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo, nunca bebeis vinho nunca bebeis vinho em vós nem vossos filhos, nem vós nem vossos filhos. Não edificarei casas, nem semearei sementes, não plantareis e nem possuireis vinhas algumas,
mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vos andais peregrinando. Somente até aqui. Mas o versículo que me chama a atenção, esse versículo de número 6. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós e nem vossos filhos. Somente até aqui. Senhor, dai-nos a interpretação da tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações e nos transmite, Senhor, tudo quanto, Pai amado, tu passaste ao meu coração. Pai, estamos aqui para ouvir a tua voz e chegou o momento mais esperado, como sempre falo, Senhor. O momento da tua palavra é o momento, Senhor, que todos nós preparamos para receber, Pai. Portanto, não olhe para os nossos pecados, não olhe, Senhor, pelas nossas falhas, não olhe, Senhor, pelo nosso homem, Senhor, mas olhe, Senhor, para a nossa necessidade como filho diante do Senhor, porque os filhos erram, Pai, e os filhos também se arrependem dos teus erros, e nós, como os filhos arrependidos, estamos aqui precisando do teu perdão e pedindo: Senhor, fala, Pai. Se o Senhor descer aqui hoje, Senhor, se o Senhor operar um milagre aqui hoje, será o suficiente para nós, e a tua presença é aquilo que queremos, é alimentar a tua palavra. Pai, tem misericórdia, Senhor. Usa-nos como um canal de bênção, somente isso, que a glória e a honra seja somente do Senhor. Fala tudo, Senhor. Estamos reunidos aqui, ó Pai, para ouvir a tua voz. Fala da maneira que o Senhor queria, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Glória a Deus. O momento mais esperado das crianças também. O nosso é ouvir a palavra do Senhor. O das crianças é a hora da salinha, né? A Harumi, né, como a cabeça da turma, já leva todo mundo, já sabe o caminho. E é assim que a vida continua. Olha que coisa maravilhosa. Jeremias foi um profeta que foi chamado pelo Senhor ainda na sua mocidade, sendo que Jeremias até rejeitou um pouco o chamado, pelo fato que na época o povo de Deus era um povo perseguido, um povo que tinha uma rivalidade muito grande com os outros reinos. E nessa época que Jeremias levantou para profetizar no meio do povo, não foi uma época que muitos profetas não iam aceitar, não iam querer participar, não iam querer receber essa dádiva de Deus. Como muitas das vezes, se pararmos para analisar o tempo que vivemos hoje, nós também, dependendo da localidade, do lugar que o Senhor nos colocar, nos dirigir, ou talvez nos ordenar para ir, muitos de nós vamos recusar. Muitos de nós não vamos querer, né, estar ali ministrando a palavra do Senhor. Ontem eu estava lendo, até compartilhei com alguns irmãos, um certo rapaz que vindo no Jornal Nacional, né, do Brasil, um rapaz que, se eu não me engano, na Síria, foi condenado ao enforcamento porque ele é um pastor e ele largou o Islã e não quis mais servir ao Islã, se converteu ao cristianismo e agora vive para o Senhor Jesus. Então ele foi chamado para profetizar naquela nação. Só que aquela nação é uma nação que não aceita profetas, é uma nação que não aceita a palavra de Deus, é uma nação que eles têm outros costumes, é uma nação que eles servem a outros deuses. Mas Deus levantou aquele homem naquele lugar, e eles chegaram diante daquele homem e eles o prenderam, ele e prendeu a sua esposa. A ele foi condenado ao enforcamento, vai ser enforcado por esses dias, não sei se foi ainda, eles não deram a data, apenas, né, o juiz decretou a sentença dele e ele vai ser, né, executado, mas eles não escrevem a data da execução. A esposa foi condenada à prisão perpétua, mas por uma ação que eles entraram, a esposa conseguiu a liberdade, mas o marido não conseguiu a liberdade.
E nessa semana eles foram diante dele e falaram para ele assim: olha, se você negar a Jesus, se você negar o cristianismo, e se você, voltar ao Islã, se converter novamente ao Islã, a gente vai libertar e vai apagar a sua sentença, você vai ser livre, vai poder voltar para a tua casa, para a tua esposa, para os teus filhos e para a sua vida. E a jornalista do jornal do Brasil, depois os irmãos podem estar vendo, eu compartilhei até no Face, depois posso estar passando pelo YouTube para os irmãos estar vendo, foi a jornalista do jornal da Globo do Brasil. Ela, na reportagem, ela dizendo que a resposta dele para os executores foi a seguinte: pela terceira vez, eu vou dizer para vocês, eu não nego Jesus. Se ele nega, o irmão Marinho, ele voltava para a casa dele. Ele poderia voltar, ter a vida normal dele com a esposa, com os filhos. 3 vezes ele faz a mesma coisa, ele diz: eu não nego. Encerra por aí. Os jornalistas vão estar clamando e pedindo ajuda para o Brasil e aos outros países, para que não aconteça isso, que até então somos livres, para seguir e servir ao Deus que a gente quer, liberdade de expressão religiosa, mas lá naquela nação as leis e as regras são outras. Jeremias foi chamado para profetizar numa época difícil, numa época que o povo de Israel e o povo de Judá estava vivendo num momento crítico, um momento de afastamento da presença de Deus, um momento de esfriamento, um momento ao qual eles estavam descartando a Deus e adorando a Baal, adorando a outros deuses. Eles estavam fazendo estátuas com as suas próprias mãos e adorando. E Jeremias foi chamado para profetizar contra aquela nação. Uma coisa é profetizar contra, outra coisa é profetizar a favor. Hoje os profetas que Deus tem se levantado, ou profeta entre aspas, que se dizem profetas de Deus, tem profetizado, mas tem profetizado profecias boas, profecias que têm trazido benefício à própria pessoa, profecias que têm trazido fama. As pessoas têm profetizado aquilo que o homem quer ouvir. Então o povo mesmo de Israel chegaram a uma conclusão, o povo de Judá, o povo de Israel chegaram a uma conclusão que poderia eliminar Jeremias, porque havia mais profetas naquela terra. Vamos jogar Jeremias para fora, vamos matar, vamos eliminar Jeremias, porque tem vários outros profetas. Hoje em dia, qualquer profeta, qualquer homem e mulher de Deus, que tem um compromisso pleno com o Senhor, e que só fala aquilo que o Senhor manda, não aquilo que está na mente nem no coração, e nem profetas guiados por Satanás, mas profetas que tenham a plena convicção da verdade de Cristo, e que tenham uma comunhão, e que tenham ali, aquela aliança e aquele compromisso com Deus. Deus está procurando esses profetas, e quando esses profetas são escolhidos para profetizar, eles são perseguidos, eles não são aplaudidos, eles não são queridos pelo Antônio. Ninguém quer convidar esses profetas para ir até a casa para tomar um café ou para almoçar. Esses profetas não recebem ligações. Presta bem atenção no que eu estou falando. As pessoas têm mania de pegar o telefone e ligar para o profeta. Sabe por quê? Porque escolhe o profeta. O homem não escolheu Jeremias para profetizar. Os homens queriam matar Jeremias, porque Jeremias profetizava contra o pecado. E eles falavam: não, Jeremias não, vamos ligar para o outro, porque o outro profeta é bom. Jeremias não presta, o outro é bom. E o que tem acontecido nos dias de hoje é isso. Aquele profeta não presta, não vale nada. Toma aqui o telefone, liga para o profeta lá no Brasil. O camarada está aqui no Japão, liga lá no Brasil. Quer dizer que aqui no Japão não tem profeta?
Quer dizer que Deus precisa que um profeta do Brasil seja usado para profetizar para uma pessoa daqui? Porque Deus não levanta profeta aqui nessa nação. Temos que saber qual é o chamado de Deus na nossa vida. Eu quero que você entenda qual é o teu chamado. Deus te chamou para quê? Para ser profeta para agradar o homem? Ou é para ser profeta para agradar a Deus? Jeremias foi chamado para ser um profeta para agradar a Deus. Por isso não era querido. Se você é um homem e uma mulher que está aqui na casa de Deus, por isso eu disse que Deus ele sempre separa a mensagem certa. Tinha várias mensagens, eu vou mandar essa. Então aperte o cinto e segure. Se você foi chamado para ser profeta dos últimos dias nessa geração, não espera aplauso. Não espera bater nas tuas costas. Não espera te chamar de amigo. Não espera convite para ir nas casas, para almoçar, para jantar ou para passear. Agora eu tenho uma trágica e uma triste notícia para você. Espera a cova. Espera a fornalha. Espera a perseguição. Espere as invejas, os levante, as tribulações, porque essa é a consequência de um profeta que ministra, que prega a palavra de Deus com verdade, com justiça, e prega contra o pecado e contra o juízo. Jeremias foi um profeta das lamentações, um profeta chorão, como é visto na palavra e visto por muitos pregadores, por muitos crentes. Um profeta que lamentou, que chorou. Por quê? Porque foi um profeta que viveu num tempo difícil. E ele tinha que ministrar a verdade. Quero te chamar a atenção para esse ponto de vista dentro dessa ministração. Que tipo de profeta, de servo, de levita, de mulher, de homem de oração, de servo de Deus que somos, temos que nos analisar. Estamos fazendo a vontade de Deus ou estamos querendo fazer a nossa própria vontade ou a vontade do homem? Porque o que temos visto por aí, com os pastores, com os levitas, com os servos de Deus, é o que? Eles querem agradar a quem? Quem é que eles estão agradando? As multidões estão sendo arrastadas por quem? Por que o presbítero doutor Jeremias não arrastava a multidão? E como o povo lá fora está conseguindo arrastar a multidão? É aí que temos que chegar ao ponto de vista. O profeta de Deus, que prega a verdade, ele não arrasta a multidão. Ele não arrasta. Ele arrasta inimigos gratuitos. Dificilmente você vai ver um profeta de Deus, uma mulher de Deus, que prega a verdade, que ministra a verdade, cheio do Espírito Santo, e vai arrastar a multidão. Não vai. Agora, show arrasta a multidão. Show arrasta a multidão. Quando nós agradamos ao homem, arrastamos multidões. Quando nós ministramos prosperidade, arrastamos multidões. Quando nós ministramos aquilo que o homem quer ouvir, arrastamos multidões. Mas quando a palavra de Deus é pregada com severidade, da maneira que ela foi escrita, o manual do homem, para o funcionamento perfeito do homem, ela não arrasta multidão. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: quem se converte a ela jamais volta para o pecado. Quem dá ouvido a ela jamais volta para o pecado. Lembra de Jonas? Profeta Jonas, livro de Jonas no Velho Testamento. Olha que história de Jonas. Deus chama Jonas e fala para Jonas: Jonas, se levanta, vai até a cidade de Nínive, clama contra aquela cidade, porque a malícia, o cheiro, o pecado chegou até as minhas narinas. Vá até lá, Jonas. Aí o que Jonas faz? Pega o barquinho, em vez de ir para a cidade, vai para um outro lugar. Mas o propósito de Deus era lá.
Deus manda uma tempestade, Jonas tem que pular do barco, senão a tempestade não acaba. O peixe vai embora em Jonas e leva Jonas aonde? Na cidade de Nínive. Foi o primeiro homem que andou de submarino na terra. Eu até penso que eles podem ter bolado a ideia de submarino através de Jonas, porque naquela época não existia, mas Jonas andou no fundo do mar por 3 dias, e Jonas chegou até a praia lá, e lá ele clamou contra o pecado. Olha o que Jonas pensava. Porque Jonas não queria clamar? Primeiro, porque o povo era um povo infiel. Primeiro, era um povo que vivia da maneira que queria. Jonas não queria. Jonas tinha raiva daquele povo, não queria, mas Deus queria. E Jonas pensava o quê? Como eu vou clamar para esse povo cheio de pecado, cheio de prostituição, cheio de problemas pecaminosos? Como que eu vou clamar? Eles não vão querer me ouvir. Jonas chega e fala que eu mando. Jonas chegou no meio do povo e falou: Deus manda falar assim, assim, assim. Se não fizer, Deus vai destruir tudo. Um camarada fica com medo, vai até o rei, leva Jonas até o rei. O rei chega e fala: o que foi, meu amigo? O cara chega na barba do rei. Talvez ele estava até tremendo, mas ele chega no rei e fala: assim diz o Senhor, se não prostrar, se não se arrepender dos pecados, já era. O rei na mesma hora dá uma engolida, chama o oficial e fala: a partir de hoje, nesse reinado, todos vão jejuar, todos vão se arrepender do pecado, todos vão tirar as roupas, vão colocar roupas de saco, todos vão se humilhar e arrepender, porque se não fizermos, Deus vai executar. Então vamos obedecer. A partir de hoje, jejue. Ordem do rei. A cidade toda foi salva. Quando uma pessoa ouve, um homem ou uma mulher de Deus, que ministra a palavra da verdade, mesmo que seja 1 em 1000, esse 1, ele vai morar no céu, ele vai ser alcançado da salvação. Jeremias estava profetizando por uma nação corrompida, uma nação desobediente, uma nação que estava vivendo no pecado, uma nação que era escolhida por Deus, mas se converteu dos seus bons caminhos e foram para um mau caminho. Uma nação que estava adorando a Baal, adorando a outros deuses e não ao Deus verdadeiro. Nós estamos falando de uma nação chamada Israel, Judá, povo escolhido por Deus. Qual é a diferença agora de Israel, Judá e do momento que vivemos hoje? A nação que vivemos hoje, tanto japonesa como brasileira, como americana, ou qualquer tipo de continente que está aqui, o povo, ele está o quê? Corrompido. Ele está voltado ao pecado, à idolatria, à prostituição. Por que um homem vai ser executado a qualquer momento só porque aceitou Jesus como Salvador? Porque esse homem está vivendo em um tempo de corrupção, aonde as pessoas estão voltadas ao pecado, aonde as pessoas querem saber apenas, de casar, se dar sem casamento, viver num mundo de orgias, mas não querem o compromisso da palavra de Deus. Então o que acontece? Estamos vivendo nessa realidade. Estamos vivendo no tempo de Jeremias, em um povo corrompido, em um povo que está afastando dos bons caminhos, e um povo que a liberdade tomou conta de uma maneira tão grande que já não é mais a liberdade em Cristo, mas já é a liberdade mundana, e os crentes estão vivendo mais na carne do que no espírito. E aí o que está acontecendo? Deus está levantando Jeremias. Deus está levantando homens e mulheres que querem um compromisso verdadeiro com Deus. Não é tempo de brincadeira, não é tempo de festinha, não é tempo de ficarmos brincando, é tempo de guerra. E tempo de guerra é tempo, sabe de quê? É tempo de ficar alerta. Um espirro já é um motivo. Temos que ser sensível. Quando um soldado ele vai para a guerra, ele está a ponto de ataque, ele não cochila, ele não fecha os seus olhos, ele fica em alerta, sentinela, ligado o tempo inteiro. Qualquer barulho chama a atenção dele.
estamos vivendo esse momento de guerra. Não podemos cochilar. Se cochilarmos, o diabo passa uma rasteira em nós e ele consegue nos derrubar. Se piscarmos, a qualquer momento, ele acerta o alvo e nos atinge. Temos que ficar de olho aberto. Temos que ficar com o nosso armamento pronto, colocando óleo a todo tempo, limpando, tirando a ferrugem. Porque se o armamento estiver ferrujado na hora do tiro, não sai nada. Não sai nada. Não ora, não jejuma, não busca a palavra, não busca o conhecimento. Na hora que vai dar o tiro, está ferrujado, entupiu, não sai. Aí o inimigo vem, pá, já era. É hora da arma estar pronta. Será que tem óleo aí para passar na arma? Será que tem vida com Deus? Será que estamos vivendo em santidade com Deus? Há uma guerra pronta. Jeremias sabia disso. E Jeremias falava e ninguém dava ouvido. Jeremias profetizava na madrugada. Jeremias profetizava de manhã. Jeremias profetizava de tarde. Jeremias profetizava de noite e falava: se arrependa, nação. Se arrependa, povo corrompido. Se arrependa, porque a ira de Deus será lançada sobre vocês. E sabe o que o povo falava? Que nada. Nada está acontecendo, presbítero. Olha como eu continuo vivendo. Olha como que a minha vida continua a mesma coisa. E Jeremias está falando: cuidado, a ira de Deus estará sobre vocês. Deus está rejeitando vocês. Se conserte, se arrependa. Mas como nada acontecia, estava a risada de Jeremias. Aí de repente Jeremias recebe uma palavra de Deus. Aí Jeremias manda chamar os recabitas, que era um povo separado, que era um povo israelita, que era um povo escolhido de Deus, mas que através dos seus antepassados, que através de Jonadab, que foi o fundador desse povo, que se separou, saiu do meio daquele povo, ele deu uma ordem para os seus filhos, e ele disse para os seus filhos: a partir de hoje, vocês não beberão mais vinhos, vocês não morarão em casas, mas em tendas, vocês não semearão, não plantarão nem vinhas e nem nada que tenha origem à videira, nada. Vocês serão separados. E aquele povo, até a data que Jeremias os chamou e os convocou para esse dia, se passaram 250 anos, e nenhum deles, da família deles, e nenhum dos seus filhos, nenhum dos seus netos, dos seus bisnetos, das suas filhas, das suas esposas, se corromperam diante do pecado. Ah, pastor, mas eles se separaram. Eles se separaram por um determinado tempo, porque quando o rei, se eu não me engano, Nabucodonosor, ele estava perseguindo o povo, querendo combater com o povo de Deus, eles saíram do deserto e foram morar na cidade. Quando Jeremias chama eles aqui, nesse versículo, depois vocês podem estar lendo o versículo, o capítulo 34, depois também o capítulo 36, vocês vão ver que eles estavam morando na cidade. Mas olha que está interessante, eles moravam na cidade, mas todos os dias eles iam para as praças e eles ministravam, lembrando as pessoas das promessas que ele tinha feito aos seus antepassados. E eles chegavam e falavam: povo israelita, nós somos os recabitas, e nós só estamos nesta cidade, morando nesta cidade, porque o povo está perseguindo a gente, e nós estamos aqui como refugiados. Mas a obediência aos nossos antepassados, elas permanecem.
Olha que coisa linda. Eles estavam misturados no meio do povo, mas eles lembravam o povo: nós só estamos aqui porque eles estão nos atacando no meio do deserto, e nós estamos aqui para ter proteção, para ser protegidos. Estamos reunidos, mas nós não moramos junto com vocês. Nós continuamos morando em tenda, nós continuamos com a mesma vida, propósito e comunhão que fizemos com os nossos antepassados. Aí Deus vai provar o que é uma nação, o que é um povo que tem um compromisso com Deus, o que é um povo diferente. Deus ama povo diferente. Deus ama homem e mulher de comunhão. Deus ama uma pessoa que faz uma aliança e não quebra esta aliança. Deus ama a pessoa que é constante. Ela diz: eu vou servir a Deus hoje, amanhã continua, depois da manhã continua, um mês continua, um ano continua, 20 anos continua, morre servindo a Deus. Deus ama essas pessoas, mas Deus abomina, Deus detesta pessoas que hoje fazem uma aliança com Deus e amanhã quebra. Hoje faz, amanhã quebra. Hoje faz, amanhã quebra. Hoje faz, amanhã quebra. A palavra de Deus para essas pessoas fala: antes frio, antes no pecado, antes no buraco, antes na sarjeta. É melhor estar no buraco, é melhor estar no pecado, é melhor estar no lixo do que estar em cima do muro. Você acha que Deus gosta desse tipo de pessoa? A palavra de Deus, olha você vê, o nosso Deus, Ele diz na palavra dele que o desejo de Deus é que nenhum se perca. Mas para aqueles que ficam lá, o presbítero, quente, frio, quente, frio, quente, frio, crente, frio, Deus fala: é melhor ir para o inferno. É melhor ir para o inferno, é melhor ficar no buraco, é melhor ficar no mundo do que ficar crente, frio, quente. Deus prefere que a pessoa fique no pecado do que fica na casa dele e fica salvo. De tanto que Deus odeia, que Deus detesta pessoas inconstantes, pessoas que hoje fazem uma aliança, amanhã quebra, faz um compromisso hoje, amanhã quebra. Isso não pode acontecer com nós, está ouvindo? Isso não pode mais acontecer com nós. Já aconteceu, não pode mais acontecer. Tem uns irmãos que não se desviaram, mas nós que já se desviamos, isso não pode mais acontecer. Eu sempre digo que esse tempo é a nossa última oportunidade. Deus nos deu uma chance de fazer a diferença. Deus nos deu uma nova chance de fazer uma nova aliança. Por isso temos que ter um compromisso fixo com Deus, perpétuo, até a glória do Senhor. Mas Deus queria testar. E Deus testa, né, presbítero? Deus testa. A gente faz aliança com Ele, Ele testa. Ele quer ver a nossa fidelidade. Deus fala: manda chamar os recabitas. Leva até o meu templo, até a minha casa. Aí chama todos os recabitas, reúne ali. Agora chama todo o povo de Israel e de Judá. Chamou todo, convocou. Aí vieram os líderes, os magistrados, vieram todo o povo e ficaram à volta e colocaram os recabitas no meio. E o Senhor fala, aí Jeremias, com a ordem dada ao Senhor, falou: agora pega essa taça de vinho, que naquela época era algo que os israelitas não recusavam, e coloca. Encheu as taças. Pegou e falou: agora dá para os recabitas beber. Olha que coisa terrível. Chama os caras e fala: esse banquete é para vocês. É uma ordem. Beba! Era um profeta que estava falando. Eles abaixam a cabeça. Eles olham no olho de Jeremias e falam: nós não bebemos. Nós não se misturamos. Nós não quebramos compromisso. Nós temos vida de fidelidade. Nós somos diferentes. Nós temos responsabilidade. Nós somos de palavra. E nós falamos com os nossos antepassados e fizemos uma aliança e dizemos a eles: não beberemos vinho e não vamos beber vinho. Na mesma hora, o povo de Israel de Judá para, olha e começa a pensar: mas como?
como podem rejeitar uma ordem vinda do profeta? E na mesma hora, Jeremias fala: povo de Israel, povo de Judá, se esses homens fizeram um compromisso com seus antepassados, que eram homens, e eles não quebram uma promessa que fez a homens, porque vós quebraste as promessas que fez comigo, que sou Deus. Olha o exemplo. Eles poderiam ter quebrado a promessa, porque a promessa que eles fizeram não foi a Deus, eles fizeram promessa aos seus pais, e eles não quebraram por obediência à promessa. E é assim que eu quero: arrependa dos seus maus caminhos e volta para a promessa. O que eu quero chamar a atenção da igreja aqui hoje é que Deus, Ele está nos alertando ao perigo. Deus, Ele quer nos capacitar e nos fortalecer. Ele quer nos fazer enxergar que o inimigo vai tentar nos corromper, vai tentar provar a nossa fé, provar a nossa fidelidade, provar a nossa vida espiritual, provar o nosso compromisso com Deus, até onde vai. E Deus vai usar aqueles que não se curvarem, aqueles que não quebrarem aliança, aqueles que manteram um compromisso de fidelidade, aqueles que manteram um compromisso de verdade. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai usar você. É você que Deus vai usar para mostrar